Paz da parte de Jesus. Na quarta-feira passada, nós começamos a conversar sobre um texto da Palavra de Deus. Eu dizia que hoje pela manhã iria prosseguir nele. Eu quero te convidar então a abrir a Palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 17. Iremos focar dos versículos 8 até o versículo 16. 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 16. Na quarta passada falamos sobre até aonde ou qual o limite da sua confiança. E nesse momento quero falar sobre a provisão de Deus. Essa declaração, Deus proverá, ela é antiga. Ela começa numa experiência perfeita de Abraão com o Senhor, aonde no coração de Abraão havia convicção inabalável de que Deus era Senhor suficiente para prover naquele momento um cordeiro para substituir ali o lugar do seu filho Isaque, que seria sacrificado. E mais adiante na Bíblia vai dizer que se caso ele fosse sacrificado, Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo. Portanto, vamos lá. 1 Reis capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão, que é a contemporânea, mas você pode acompanhar aí na Bíblia, na sua própria versão. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e ali habite. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz o conforme disseste, porém faze disto primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo aqui fora. Depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Nós vamos orar mais uma vez, pedir que Deus fale ao nosso coração. Senhor, nós somos gratos porque de verdade a Tua palavra ela nos orienta. E eu sei que o Senhor fala conosco de muitas formas, mas a Tua palavra é um jeito especial de o Senhor comunicar a Tua vontade a nós. E nesta manhã o Senhor está nos mostrando que o Senhor é um Deus de provisão. Nos ajude a compreender, ó Deus, de forma profunda, plena, inabalável, de que estamos nas mãos de um Deus que não somente promete segurança, mas de fato é o nosso lugar mais seguro, o lugar mais estável. Aliás, a nossa única opção, não apenas a melhor, mas a nossa única opção, porque Tu és o Senhor que diz a Tua palavra, que é o sustentáculo da nossa vida. Tu és um alto retiro, uma torre alta. Tu és nosso refúgio, fortaleza, e a lista é enorme, e eu quero Te agradecer, porque o Senhor nos mantém em segurança. Seja nesta manhã o Senhor a falar conosco, abra, ó Deus, o nosso entendimento, alargue a nossa compreensão sobre a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a palavra de Deus, ela de fato tem para mim e para você, verdades que precisam valer para quaisquer momentos e circunstâncias. A Bíblia não pode ser um livro de conveniência, em que a gente sai por aí pegando quando a gente acha que faz sentido. Ela faz sentido em todo o tempo. Se estamos sorrindo, ela é a palavra de Deus. Se estamos chorando, ela também é a palavra de Deus. Se estamos acolhidos, ela é a palavra de Deus. Se nos sentimos sozinhos no deserto, ela também é a palavra de Deus. Eu quero então pensar sobre esse tema provisão. Mas antes, como sempre faço, vamos dar uma olhada no nosso cenário. Eu entendo que fora do contexto a gente não consegue entender a Bíblia. Vamos pensar no nosso contexto atual, depois vamos pensar no contexto desse texto, depois vamos aplicá-la à nossa vida. Bom, nós vivemos um tempo em que infelizmente nós aprendemos a ser extremamente autônomos. A nossa sociedade nos treinou muito bem e parece que a gente ganhou estrelinha no caderno de como viver uma vida individualizada.
aprendemos a responder pelos nossos próprios atos, nos tornamos tão autônomos que já não temos a compreensão de cumplicidade, pertencimento, coletividade, comunidade. Essas coisas são quase uma agressão, porque a regra geral é cada um por si, e a gente sai por aí então decidindo a própria vida, a revelia do que o outro pensa e, sobretudo, posso até afirmar, daquilo que Deus pensa. E isso complica bastante, porque não dá para a gente viver de forma independente ou ter uma mentalidade tão individualizada, tão autônoma e ter ao mesmo tempo o cuidado de Deus. É interessante observar o que Paulo vai dizer, o grande apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida, que agora vivo, ele diz, olha, não parei de viver, continuo vivendo, mas eu vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Portanto, eu já afirmei anteriormente, vou afirmar agora, que não faz sentido na fé a autonomia, porque a palavra autonomia é lei própria, é quando eu me governo a mim mesmo. Mas faz sentido cristonomia, é a lei de Cristo me governando, dizendo para onde eu ando com o meu casamento, com as minhas finanças, com a minha vida, com a criação dos meus filhos. É Deus como a regra, é Deus como centro das verdades, e não eu como centro de coisa alguma. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, vamos perceber que essa brincadeira, que chega no extremo no nosso contexto atual, ela não começa agora, ela começa lá atrás, quando lá no jardim, Adão e Eva estavam perfeitamente acolhidos por Deus, protegidos por Deus, supridos por Deus. A serpente aparece e diz, olha, você não precisa disto. Comunica a Eva que ela poderia ser independente, que ela poderia ter capacidade de gerir a própria vida e dar conta do seu próprio recado. E nesse momento ela faz uma ruptura, ela desobedece a Deus, ela faz aquilo que não deveria fazer. Não é a questão do fruto, é a questão da ruptura com o Senhor, não é a questão do comer, é a questão da desobediência. O Senhor havia comunicado claramente de que o primeiro casal que habitava a terra estava seguro, mas Eva acreditou que era possível fazer uma gestão da própria vida. Isso vira uma tragédia, porque o que nós temos logo na sequência, já falamos sobre isso algumas vezes, é uma família que começa a ruir. Eles têm filhos, e diz a palavra mais adiante que Caim mata Abel. Uma família que é independente de Deus, uma vida que está rompida com Deus, está em perigo. E aí vamos perceber que a partir dessa queda do homem, nós começamos a ter ali duas possibilidades. Uma que depois aparece na geração de Sete, em que ele vai insistir nessa ideia da adoração, da dependência de Deus, mas uma outra geração que diz, não, a gente vai cuidar da gente mesmo. A gente dá conta do nosso próprio recado. E essa brincadeira, ela prossegue até hoje, em que homens e mulheres acreditam que podem sim fazer uma boa gestão da vida. Não estou dizendo que Deus não nos capacita, que Deus não nos dá condição de administrar o nosso salário, de tomar decisões do nosso emprego. Não é isto. Toda a inteligência que temos, ela é dádiva de Deus. Mas é importante que o uso dessa capacidade, seja qualquer capacidade que você tenha, ela tem que ser debaixo de uma dependência, de uma devoção. Por isso, a palavra de Deus vai dizer, olha, não sai por aí tomando decisões, dizendo, vou em tal lugar, vou negociar, vou fazer. Diz, se o Senhor quiser, se for vontade dele, faremos isto ou aquilo. Temos condição, mas não vamos usar dessa liberdade para romper com o Senhor e fazer uma própria gestão da vida, como se nós pudéssemos fazer isso muito bem. E o que temos, na verdade, hoje é um problema muito grave. Homens e mulheres carentes, mas que não conseguem ser cuidados. São tão autônomos que não conseguem ser protegidos, amados, cuidados. E uma frase muito comum, que a gente está ouvindo o tempo todo, é da minha vida cuido eu. E se você entrar na vida de alguém, está arriscado você ser processado. Isso é invasão de privacidade, você não pode fazer isto. Porque da sua vida você cuida, da minha vida eu cuido. Mas não é assim que a Bíblia vai deixar bem claro. A Bíblia diz que Deus desejou para si uma família de muitos filhos. A ideia da revelação de Cristo é mais do que qualquer outra coisa, a ideia de um Deus que diz, eu quero ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, o meu filho unigênito. E essa ideia de família está no caráter de Deus. Deus é um Deus familiar, é um Deus que pensa coletivamente, é um Deus que pensa de forma plural. Sempre falo do Pai Nosso, a Bíblia diz Pai Nosso. A palavra que aparece é plural ou singular? É plural. O pão nosso, de cada dia, de novo plural. E se você continuar lendo, você vai perceber que o tempo todo, você vai perceber que a ideia é sempre plural. Quando o Senhor vai abençoar a vida e a família de Abraão, ele diz, estou abençoando você, a sua família, mas tem um detalhe, não para em você, eu quero que as demais famílias da terra também sejam abençoadas. Então Deus sempre pensa de forma
plural, Deus pensa coletivamente. Deus nunca vai te abençoar de forma isolada, Ele sempre te abençoa para que a bênção passe por você e alcance mais gente. Só que nós não podemos ser cuidados se não nos permitirmos a esse cuidado. Não podemos ver Deus tratando conosco, nos ajudando, nos auxiliando, se somos autônomos o suficiente para dizer, Senhor, da minha vida cuido eu. E de vez em quando a gente perde o nosso chão, para a gente lembrar que da nossa vida a gente não cuida tão bem. Que a gente precisa de orar, que a gente precisa jejuar, que a gente precisa ter uma atitude de fé. Em alguns momentos o chão desaparece, você vê a sua casa, a sua vida desabando na sua cabeça e as coisas começam a dar muito errado, só para você lembrar que você não dá conta da própria vida sozinho. Nós somos dependentes do Senhor. No Evangelho de João, a Bíblia vai deixar bem claro que Jesus, Ele é a videira verdadeira. Nós somos apenas os ramos. Se estivermos conectados nessa videira verdadeira, iremos produzir frutos. E Ele faz uma afirmação categórica: sem mim, nada podeis fazer. Você pode até acreditar que pode viver uma vida autônoma, mas até a vida que você tem, o fôlego de vida que você tem hoje, você levantou, respirou, esse fôlego de vida é permissão de Deus. Ele é o Senhor da vida. Estamos vivos porque Ele disse que Ele decidiu por isto, Ele nos deu a vida. Portanto, sem Ele nada podemos fazer. E esse contexto que eu acabei de afirmar, ele dificulta muito, porque a gente desaprendeu essa tarefa de ser cuidado, a gente quer cuidar da própria vida. Mas aí o Senhor está dizendo, olha, você vai perceber, ou agora, semana que vem, em algum momento, que você não dá conta da própria vida sem a minha intervenção. E os problemas vêm, as lutas aparecem, a pandemia nos jogou na cara de forma muito forte, que a gente não dá conta de coisa alguma, e agora é hora da gente voltar a atenção para aquilo que é a base de toda a relação nossa com Deus, a dependência e a confiança nele. E agora, olhando para esse texto, falei para os irmãos que nesse momento da história em que o profeta aparece, ele está aqui diante de um contexto, Elias está diante de um contexto, e esse contexto é de fome, é de sequidão, é de estiagem, 3 anos sem chover. E nesse momento o Senhor diz, olha, eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você. E é importante observar que o modo como Deus apresenta cuidado não é muito convencional. Dá uma olhadinha no capítulo 17, vamos olhar para o versículo 1 em diante, e já volto daqui a pouco no versículo 8, porque ele diz assim, ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, retira-te daqui, e vai para onde? Vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Parece convencional o modo como Deus disse que iria cuidar de Elias? O que vocês acham? Você toparia esse desafio se Deus falasse, olha, é o seguinte, eu vou cuidar de você, você vai tomar da água de um ribeiro tal, e vou mandar corvos levar comida para você. Racionalmente, pensando sobre a proposta, faz algum sentido? O que vocês acham? Eu acho absurdo, no mínimo, absurda a proposta. Mas é interessante que Deus está dizendo aqui que a grande questão não é o como Ele vai cuidar de nós, mas o fato é, Ele vai cuidar de nós. Não é o caminho em que você vai fazer para que a provisão chegue. Há uma promessa de que Ele vai cuidar de você e de mim, da nossa família, da nossa casa. O método de Deus, ele é distinto do nosso. E eu não fico preocupado no como, mas me apego ao fato de que Ele vai cuidar de nós. Tem uma passagem bíblica, vou só citar para vocês, que está no livro de Salmos, capítulo 37, verso 25, em que o salmista Davi afirma o seguinte, eu fui moço, e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele está falando, olha, na minha história de vida, desde quando eu era pequeno, menino, eu me recordo, quando passo um olhar sobre a minha história de vida, já estou envelhecido, mas não me lembro de um momento sequer em que o justo foi desamparado ou a sua descendência mendigou o pão. Ele está dizendo, Deus cuidou de mim ao longo da história. No Salmo 40, vamos perceber uma das afirmações dos últimos versos, ele diz, olha, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Então a experiência de Davi mostra que ele se percebia cuidado pelo Senhor. É um Deus que cuidou de nós em toda a nossa trajetória, até quando nós não o percebíamos. Até quando não havia fé em nós suficiente para ter discernimento de que ali estava o cuidado dele. Mas Deus esteve cuidando de nós em todo o tempo.
Mesmo nessa história de Davi, no Salmo 37, ele vai falar de que ele tomou também uma decisão de confiar, de entregar o seu caminho ao Senhor. O texto é claro em dizer, confia no Senhor. O tempo todo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Portanto, vamos perceber que ao longo da Bíblia, Deus está sempre manifestando cuidado e sendo para mim, para você, Deus de provisão. Agora a gente fica às vezes apegado ao método, ao como Deus cuidará, fica despreocupado. Vamos pensar uma coisa básica, você que é pai, que é mãe, você tem filhos pequenos ou adolescentes, tanto faz a idade, né? Pai e pai, mãe sempre, e a gente está sempre tentando cuidar dos filhos da gente. Quando você olha para a necessidade de um filho seu, né, de uma filha, você vai se esforçar ao máximo. Talvez o filho não faça ideia do esforço que você está fazendo para que a provisão chegue para ele. Talvez ele não tenha ideia o que acontece depois que você sai da sua casa às 6, 6h30, 7 horas, para que no final do dia, do mês, a provisão chegue. Mas, a bem da verdade, a provisão vai chegar, porque o nosso amor por esses filhos nos fazem ir além até do próprio limite, que às vezes temos, do cansaço, da fadiga, para prover para os nossos filhos. Se nós que somos maus, que somos pecadores, fazemos isto, imagine Deus em sua perfeição paterna. Deus cuidará dos seus. E aí Deus nos mostra aqui nesse primeiro momento, de que ele iria cuidar, né, de Elias. Diz, olha, vai lá para o ribeiro, tome água do ribeiro de Querite, e você vai ser cuidado pelos corvos, eu estou dando ordem aos corvos para que te alimentem. Aí diz a palavra, versículo 5, assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi, habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Tinha horário, você imagina, começou o delivery aqui, ele fazia um pedido e de repente os corvos lá iam entregar o pão, a carne, cedinho. O que é isso? Brincadeira à parte, irmãos, percebe o zelo de Deus, tinha hora para a comida chegar, e esse momento certo do cuidar de Deus não faltou. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Mas, olhando para esses detalhes, você consegue compreender esse zelo, esse cuidado de Deus? De manhã e à tarde, os corvos iam e levavam pão e carne, ele bebia daquele ribeiro. Mas agora a coisa evolui, vamos agora para o texto que nós lemos no começo, porque Deus dá uma ordem para ele, para que ele vá até a casa de uma viúva. O tempo era de seca, de escassez. O fato dela ser viúva, só por esse detalhe, já era suficiente para dizer que faltava alguma coisa ali. Naquele contexto, ser viúva era estar desprovida. A falta de um marido na família, nesse momento da história, era estar fadada, de algum modo, a viver vulnerável. E para piorar a situação, essa viúva não tinha muita coisa para oferecer. Ela tinha um pouco de farinha, muito pouco, um pouco de azeite, muito pouco, e o que ela estava pretendendo era pegar a lenha, como ela diz, peguei alguns cavacos, vou fazer aqui um bolo pequeno para mim e para o meu filho, e depois, qual era a expectativa dessa mulher? Versículo de número 12, o finalzinho diz, a fim de que comamos e depois morramos. Qual era a expectativa da viúva? Ela olha para a sua despensa, percebe que não tinha praticamente nada, olha para a necessidade do seu filho, para a sua própria necessidade, diz, vou fazer um bolo aqui pequeno, vamos nos alimentar, porque depois não tem mais nada para comer. Então diz, nós vamos morrer. E Deus manda Elias e até esta mulher, para ser cuidado por ela. É absurdo, irmãos. Há muitos anos atrás, eu cheguei na igreja, aqui ainda era uma tenda, se contos são da época da tenda, tínhamos uma tenda aqui. E uma senhorinha de idade, que ganhava salário mínimo, me procura no final do culto, me aborda, estava sentada lá no cantinho, perto onde está aquela escada agora. Ela me aborda ao final e diz, pastor, Deus me mandou te entregar algo. Eu falei, sim, mas o que é que Deus mandou te entregar? E ela tirou na época R$100 do bolso. Estou falando de algo em torno de 8, 9 anos atrás. Era muito dinheiro, irmãos, para uma senhora que ganhava salário mínimo. Eu falei, minha irmã, não faça isso. Em nome de Jesus, eu não posso aceitar isto. Não faz sentido. Eu não quero. E eu comecei a insistir nessa ideia. E ela foi muito dura comigo. Diz, não me impeça de ser abençoada.
Deus me mandou, não é uma sugestão. Eu estava orando pelo Senhor, e Deus me mandou entregar esse dinheiro para você. Não me impeça de ser abençoada. Eu abaixei a cabeça. Você lembra, Santilano? Me calei, falei... Porque eu entendi que Deus deu uma ordem para ela, não era questão do dinheiro. Ela está dizendo, Deus cuidou de mim, está cuidando, e eu não quero impedir que esse cuidado chegue. Deus me mandou fazer algo, eu vou obedecer. E aí, agora estamos falando aqui de uma história muito parecida, no que toca a questão da viuvez, da falta, da escassez, porque esta mulher não ganhava salário mínimo, ela não tinha nada. E Deus fala, ela vai cuidar de você. E a hora que Elias se apresenta e diz, olha, tem aqui uma direção para você, não vai fazer bolo para você e para o seu filho, faz primeiro para mim. Não parece que ele estava aqui se posicionando como um profeta folgado? Fala a verdade. Você tem quase nada para comer, chega um pastor na sua igreja e diz, olha, prepara o prato primeiro para mim, depois vocês comem. Eu não sei, mas eu acho que não sei se eu reagiria bem, porque sugere que era um homem folgado. Mas na verdade, Deus estava mostrando um caminho para ele, para ensinar aquela mulher como que milagre acontece. O Senhor estava orientando o coração daquela viúva, para que ela tivesse uma experiência tão marcante, para que ela soubesse que quem coloca azeite na botija e farinha na lata é Deus, que quem supre necessidades é Deus. Deus queria se revelar em milagre naquela mulher, na vida daquela mulher. E era necessário que ela fizesse ali esse caminho de desprendimento. Porque no primeiro momento parece até ofensivo. Você concorda comigo que parece estranho e ofensivo? Porque eu interpreto assim. Mas de repente Deus começa a trabalhar e uma história linda acontece aqui. Vamos voltar a atenção de novo para o texto. Versículo de número 9 diz, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habite ali. Antes ele estava onde? Ele estava ali a leste do Jordão, perto do rio, do ribeiro de Querite, aonde os corvos, por drive-thru, aliás, por delivery, entregavam manhã e tarde o seu alimento. O ribeiro seca diz, tem outra possibilidade, tem um outro caminho. Quando uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. O ribeiro secou, mas não me agraça. O ribeiro secou, mas não deixarei de supri-lo. O ribeiro secou, mas eu não deixei de cuidar de você. Então vai aqui uma direção, ele dá essa direção, e aí a palavra vem e diz, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habite ali. Ordenei a uma mulher viúva, que ali te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Até agora tudo bem. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, me traze também um pedaço de pão. Ele já chega lá fazendo o quê? Solicitando, pedindo. O argumento que ela podia usar, ela usou. Eu não tenho nada nem para mim, o que eu tenho é tão pouco, eu vou comer e morrer com meu filho. Mas o Senhor insiste. Respondeu ela, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nem bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Qual era o pensamento norteador do coração dessa mulher? E é óbvio que aqui estamos falando de um instinto de autopreservação. Mas qual o pensamento que está norteando o coração dela? Vou cuidar daquilo que é importante para mim. Vou cuidar daquilo que importa para mim. E o que é importante para mim é a minha vida, a vida do meu filho. Nada nem ninguém mais é importante agora. Mas a minha vida, a vida do meu filho importa. O resto é detalhe. Isso me faz lembrar quando o Senhor pega alguns poucos pães e peixes diante de uma multidão faminta. Era tão pouco que ele poderia usurpar, pegar para si, e ele fazer um bom lanche e mandar essa multidão embora. Mas ele pega aqueles pães e peixes, ele ergue os olhos aos céus, ele abençoa, dá graças, e depois ele reparte. E uma multidão inteira é saciada, milhares de pessoas saem dali saciadas, porque o pouco com Deus sempre é multiplicado. Aonde a gente coloca o nosso coração, aonde deposita a fé, aonde a gente dá graça, a gente reconhece que Deus está ali, Deus multiplica. Os pães foram multiplicados, os peixes foram multiplicados, o mesmo Deus que atuou naquela cena está aqui atuando, dizendo, prova-me,
Você vai perceber que eu sou o Deus que multiplica, mas eu preciso deixar de pensar em quem? Eu sei que parece estranho, mas eu preciso me tirar do centro. Eu preciso deixar de me colocar o tempo todo como prioridade, porque quando o que eu tenho é só meu, eu deixo de ser um canal e me torno um receptáculo. E Deus não quer receptáculos da bênção dele, Ele quer canais da bênção dele. Ele quer que você seja abençoado, mas que a bênção passe por você e chegue em algum lugar, e que alcance pessoas além de você. Se você pensa e busca e clama e ora, mas tudo que você pensa é em você, eu duvido que Deus está interessado em te abençoar, porque Deus é Deus, como falei agora há pouco, um Deus que pensa plural, um Deus que pensa coletivo. Deus não pensa só em você. Mas a mulher está dizendo, olha, eu vou morrer daqui a pouco, mas eu quero fazer minha última refeição, eu e meu filho, vamos comer e vamos morrer depois, porque não tem mais comida. Mas o Senhor começa a mostrar para ela que se ela saísse do centro e pensasse em alguém além dela mesma, as coisas iriam mudar. É interessante que esse desafio, ele continua até hoje, não mudou, porque o princípio aqui, ele é eterno. Quando a gente deixa de se colocar no centro, falamos, Senhor, o que é meu não é meu, o que é meu é do Senhor, está à disposição, pode usar a minha vida, meus dons, talentos, recursos, família, relacionamento, tudo que é meu não é meu de verdade, porque tudo é um empréstimo, tudo é teu. E aí nesse momento, Elias vai dizer para ela estava apavorada, irmãos, era normal que ela estivesse, e diz, não temas. Como não temer? Imagine a cena, você sem emprego, sem dinheiro, despensa vazia, um filho para criar, não tem marido, sozinha, um tempo de seca, miséria para todo lado. Me parece que essa palavra não faz sentido. Como não temer? Eu acho que eu temeria. Eu acho que seria normal uma reação como esta, humana, possível e plausível, ter medo diante da escassez. Mas ele diz, não temas. Vai, faze como disseste. Por que ele diz para ela, não temas? Porque o olhar de Elias não estava sobre as circunstâncias. O olhar de Elias não estava sobre as circunstâncias daquela mulher, do filho, e nem mesmo no que se passava à volta. Mas o olhar de Elias estava sobre o Senhor e sobre as promessas de Deus, que disse que cuidaria dos detalhes e que não faltaria, não somente para ele, mas para aquela viúva. A gente precisa decidir para onde a gente olha. Quais são as nossas referências de fé? Se nós continuarmos olhando para as circunstâncias, isso é natural, o nosso instinto de autopreservação vai nos fazer sentir muito pavor, muito medo. Mas é preciso olhar para cima, é preciso mudar a nossa referência. A perspectiva do alto é melhor. Quando a gente aprende a olhar com os olhos da fé, a gente ressignifica a circunstância, a gente olha diferente. Não temas, vai e faze conforme eu disse. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois o farás para ti e para o teu filho. Elias não estava brincando com aquela mulher, com a dor daquela mulher. Elias não estava brincando com as circunstâncias horrorosas que ela estava passando. Não, Elias não estava brincando com a história de dor daquela mulher. Estava apenas mostrando para ela, há um caminho de milagre, e esse caminho começa com desprendimento, começa com generosidade. Ninguém é tão pobre, irmãos, que não tenha nada para repartir. Talvez você não tenha pão, não tenha azeite, não tenha bolo, mas a gente tem condição de ouvir alguém, de orar para uma pessoa, de abraçar essa pessoa. Às vezes você não tem muita coisa para servir, mas você pode servir um copo com água, um pouco de café. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para repartir, não há ninguém tão rico que de nada precise. A gente precisa entender que enquanto a gente age com generosidade, é que Deus vai atuar multiplicando o que nós temos. A generosidade é a prática do desapego, mas a nossa sociedade nos ensinou a nos apegarmos, e não o contrário. Somos apegados demais ao nosso salário, ao nosso cartão de crédito, à nossa conta bancária, ao nosso carro, ao nosso endereço. Nós somos muito apegados, como se isso pudesse nos sustentar. Uma doença em uma família, irmãos, pode fazer um patrimônio de uma vida desaparecer em um mês. Um dia numa UTI, para alguém que não tem um plano de saúde. Imagina um mês. Você passou uma vida para construir uma casa, ela vale 300 mil, isso vai em alguns dias ou semanas, dependendo da situação de saúde daquele ente querido. Tem procedimentos caríssimos. A gente não pode se garantir naquilo que a gente tem, a gente precisa aprender a olhar para o alto, e o caminho é sempre generosidade, desprendimento, desapego, porque estamos aqui apenas de
Se você não sabe, fique sabendo, estamos aqui apenas de passagem. Não é aqui o vosso lugar de descanso, dizia o profeta. Você deve sim armar barracas, faça o seu tabernáculo, sua cabana provisória, mas não é aqui o lugar para você construir edifício algum, porque nós estamos aqui apenas de passagem. A vida é um sopro, quando a gente menos espera, ela se foi. Mas aí olha o que diz a palavra logo na sequência: pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Por que ele diz que não precisava ter medo? Diz: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Qual é a promessa de Deus para aquela viúva? Pode desapegar-se, pode ser generosa, fique tranquila, reparta, faça como o profeta está dizendo, porque eu vou cuidar do profeta, de você e do seu filho. Enquanto a chuva não vier, vou continuar te sustentando, não vai faltar nem farinha nem azeite. Você vai ter bolo para comer o resto dos seus dias até a chuva chegar. Portanto, a palavra não temas não era em cima de estatística, não era em cima de um achismo pessoal de Elias, não era em cima de uma perspectiva humana, era em cima de uma promessa de Deus. Nós precisamos voltar o nosso olhar para as promessas de Deus, como afirmei no Salmo 37, Davi dizendo: fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A gente passa uns apuros, mas não passa fome. Você pode passar apertos, mas Deus vai cuidar de você. Às vezes o recurso vem nos 45 do segundo tempo, quase na hora da prorrogação, o suprimento de Deus aparece. Seja usando corvos, ou seja usando viúvas, Deus sempre cuida dos seus. E aí a palavra diz que essa mulher decide pela obediência. Eu imagino a briga que ela não estabeleceu com o próprio coração, porque alguém com medo não pensa direito. Ou a gente decide pelo caminho do medo, pelo caminho da fé e da esperança. Ou a gente se apavora e se entrega aos nossos pânicos pessoais, ou a gente decide confiar e crer em Deus. E nesse processo, nessa briga dentro do coração e da alma dessa mulher, ela decidiu pela obediência. E quando ela faz isto, alguma coisa acontece. Vamos no verso 15, diz: foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Ela foi com medo mesmo. Aliás, uma coisa interessante, já afirmei algumas vezes que coragem não é a ausência de medo. Coragem é quando você faz o que tem que ser feito, dá o passo seguinte, mesmo com medo. Isso é coragem. Medo faz parte da vida, mas temos que dar uma resposta para o medo. E a resposta para o medo é fé, é esperança em Deus. E mesmo com medo, ela vai e faz o que tem que ser feito. Ela escolhe enfrentar o seu medo com fé, porque era só isso que ela podia fazer. Não havia um plano B. Ou ela confiava, porque logo na sequência, se ela não confiasse, ela já sabia o que vinha como consequência, que era comer a última refeição e morrer na sequência, porque não havia comida mais. Mas diz a palavra que ela foi e fez conforme a palavra que Elias havia lhe ordenado. E diz a palavra assim comeu. Quem comeu primeiro? Versículo 15, por gentileza. Quem comeu primeiro? Foi o filho? Foi a viúva? Foi o profeta? Quem comeu primeiro? Ele comeu primeiro. Assim comeu ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Então percebe? Mas é interessante observar, irmãos, que o milagre tem um preço. Nesse sentido especial, o preço é a generosidade, é o desprendimento. Nós vamos começar daqui a alguns dias o mês da família, né? Domingo que vem, vamos começar o mês da família. Está conversando com o pastor Esquival hoje, estão lá fazendo o contrapiso da casa que nós estamos ajudando, é a 7ª, estamos ajudando a construir, pela generosidade dos irmãos, das famílias da nossa igreja, algumas pessoas que nem são da igreja, mas que têm ajudado. Estamos lá e daqui a pouquinho vamos apresentar essa família. Vamos tirar algumas fotos da casa que você, como parte da igreja, tem ajudado a construir. E a gente não tem quase nada. Temos passado um aperto. Todos nós, eu imagino que cada um do seu modo sabe aonde que o sapato está apertando, mas não está tranquilo para ninguém. Até quem acha que está tranquilo está sob tensão, porque pode a qualquer momento não estar mais tranquilo, pela falta de perspectiva econômica do nosso país. Mas enquanto a gente está nessa condição, Deus nos convida a construir uma casa, a dar teto para alguém que não tem. E tudo indica que até semana que vem a gente deve ter pelo menos
o teto já está pronto, as paredes levantadas, hoje vai fazer o contrapiso, são detalhes, com água, com luz, coisas simples, irmãos, mas dá dignidade para uma família morar, e se esconder do sol, da chuva. Imagina você viver debaixo de uma lona. E de repente, quando a gente começa a fazer isto, o detalhe é que não houve um momento em que nós, como igreja, que tivéssemos socorrido alguém, ou alguma família, que nós tivéssemos passado aperto no sentido da falta. De passar aperto, mas não a falta. Falei na quarta-feira passada que em 35 anos nunca voltou um cheque dessa igreja. Nunca bateu ninguém lá na porta cobrando nada. E a única vez que poderia acontecer isso por um descuido de uma pessoa que colocou o cheque antes da hora, Deus entrou com provisão no mistério dele e esse fato não aconteceu. Nunca tivemos que passar por uma vergonha, porque Deus sempre cuida dos seus. Mas é preciso desprendimento, generosidade, é preciso fé, é preciso parar e prestar atenção de que Deus não precisa de nada para fazer tudo acontecer. Ele é o Deus que chama à existência o que não existe. O nosso instinto paterno, nós que somos pais, a gente fica bem preocupado com a provisão da nossa casa. Você que é mãe, naturalmente, da mesma forma, você vai se preocupar. Mas nós temos em que porta bater. Nós temos um Deus por nós. Dá uma olhadinha, não fecha a Bíblia não, mas vai lá para Isaías 64:4, por gentileza. Livro do profeta Isaías 64, verso 4. Não sei porquê, Santilão, mas toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de você. A gente sempre tem um versículo que a gente fala mais, né? O meu é Isaías 41:10. É um texto de referência para mim. Provérbios 18:10, Isaías 41:10, são dois textos que eu gostaria que estivesse lá na minha lápide algum dia, porque são referências para a minha vida. Mas esse texto aqui é da Santilana, quer dizer, do profeta Isaías, que a Santilana gosta de ouvir. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus não está parado lá na eternidade, no seu trono. Deus está trabalhando, em todo o tempo Deus está agindo. Por vezes Ele age no silêncio de uma madrugada em que você dorme e não sabe, mas Ele está trabalhando em seu favor. Deus age em todo o tempo, diz a palavra que Ele trabalha para aquele que por Ele espera. Porque desde a antiguidade, ou seja, você pode olhar para os tempos mais remotos, quando você começa a perceber, vai chegar à conclusão de que não existe um Deus além dele, que trabalha para aqueles que por ele espera. E essa mulher pôde entender isto, que Deus é o Deus que trabalha na vida daquele que por ele espera, na vida daquele que confia nele. É interessante observar que ela tentou apresentar desculpas para Deus, argumentando com o profeta, não funcionou. Ela tentou apresentar ali o medo como justificativa, também não funcionou. A incredulidade não funcionou, porque não funciona mesmo. Mas o que funciona é quando a gente entende que estamos seguros nas mãos de um Deus que sempre cuida dos seus. Maldito é o homem que confia no homem, mas feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança e por ele espera. Irmãos, eu não sei como que vai ser o mês de maio, não sei como que vai ser 2025, 2030, eu não faço ideia do futuro, nem quero saber, mas eu sei com quem eu estou enquanto ando para o meu futuro, seja o próximo dia, ou o próximo ano, ou a próxima década. A coisa mais importante não é você saber o que vem pela frente. A gente fica olhando, né, os documentários, fica tentando entender os economistas, tentando entender o discurso dos políticos, a gente fica tentando fazer um prognóstico, olhar para a estatística. Pode fazer para matar a sua curiosidade, mas não é isso que vai definir a sua segurança. A gente não precisa de nada mais além de ter a convicção de que o Deus que está conosco nos sustenta, tomando água de ribeiro, comendo comida que corvos levam para a gente, ou mesmo com uma viúva que nada tinha, nos sustentando. Deus faz o que Ele prometeu que faria, cuidaria dos seus. Para a gente finalizar, a palavra diz que ela fez conforme a palavra que Elias lhe ordenou. Não somente generosidade, desprendimento, desapego, mas nós precisamos aprender o caminho da obediência. Se Deus nos falou, então a gente tem que obedecer. Se a palavra de Deus diz para você, faça desse jeito, porque a palavra de Deus, ela não mente. É sempre conforme a palavra do Senhor. Quando a gente obedece a palavra de Deus, obedece a voz de Deus, as coisas vão dar certo. E os nossos medos irão sucumbir.
E Deus vai nos fazer entender que há um caminho diferente do pavor e do medo. E esse caminho é o caminho da fé e da esperança. Deus proverá, sempre Deus proverá. Eu não sei quais são os seus medos, a viúva apresentou o dela. Não sei quanto de recurso você tem, a viúva apresentou os recursos que ela possuía. Eu não sei que desculpa você está dando, ela também disse o porquê que ela não poderia fazer o que o profeta pedia. Mas nada disso funciona para Deus, porque quando nada existia, disse Deus, haja luz e houve luz. Quando nada existia, Deus deu ordens e aquilo que não existia passou a existir. Milagre é assim, Deus não precisa fazer a partir de alguma coisa, Ele faz inclusive a partir do nada. Contar uma experiência para os irmãos, há muito tempo atrás, nós queríamos montar o berçário da nossa igreja. E não ficou barato, a gente não tinha recurso, foi um período muito difícil para a nossa igreja, foi uma das recessões econômicas que o nosso país estava passando, foi no período que a gente estava cogitando e a gente dispensar obreiros, a gente reincidir com alguns missionários, fazer alguns cortes para tentar sobreviver, e a gente querendo dar dignidade às crianças, para o berçário. E de repente uma pessoa passando pelo Brasil, entre aspas, acidentalmente veio na nossa igreja, sentou, participou do culto, ouviu a palavra, em algum momento lançamos o desafio, ao final ele nos procura, e ele nos abençoou de tal modo que o berçário foi feito. E a gente não tinha noção de onde estava vindo o recurso. Deus estava providenciando alguém que veio dos Estados Unidos. Ele não tinha nem que ter vindo aqui, porque não tinha vínculo com ninguém na igreja. E apareceu ali para ouvir o que Deus tinha para falar. E Deus desafiou o coração dele. E ele sozinho nos abençoou. Não foi pouco o recurso, irmãos. Deus sempre providencia. Há muitos anos atrás, contei essa experiência algumas vezes, mas eu quero terminar falando do que eu e minha esposa já vivemos, né? Eu acho que é importante esse ponto de partida, porque pode ser que alguém diga assim, olha, está confortável para o senhor. Então deixa eu te contar alguns pedacinhos da minha história, eu vou contar um especial nessa manhã. Eu e minha esposa havíamos deixado o Rio de Janeiro, a nossa família, eu estava empregado, carteira assinada, minha esposa trabalhando, e viemos para obedecer a Jesus, para servir a Deus ali em Piracanjuba. Foi um período lindo que nós passamos ali, irmãos. Pensa num tempo abençoado. Eu não me arrependo de nenhum dia de que eu passei naquela igreja. Como foi abençoado. Inclusive conheci a irmã Mercedes, né, o Aguiar lá. Foram minhas ovelhas lá em Piracanjuba. Mas a igreja era muito simples, muito pobre. Faltava tudo. Para a gente conseguir comprar um equipamento, a gente tinha que fazer bazar, pamonhada, galinhada. Eu ia para a rua. Não tinha um estúdio para gravar o som para anunciar, então a gente contratava um carro de som, e eu pegava o microfone e eu ia de rua em rua anunciando. A gente ia fazer o que era necessário. E de repente, o meu filho, minha esposa grávida, o Jonas nasceu, e nasceu com um problema bem delicado, e naquele momento a gente estava numa situação muito difícil, não havia recurso, zero de recurso, naquele momento não havia recurso. A gente orando para que Deus desse caminho, não tinha plano de saúde, nada, nem recurso, nem plano de saúde, uma igreja simples, de gente amorosa, mas gente simples, e de repente começamos a orar, porque a gente aprendeu cedo que Deus sempre ouve orações, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Começamos a orar para que Deus nos desse o recurso. Naquela época, o procedimento que ele teria que fazer para não ficar estéril na vida adulta, custaria 4 salários mínimos. Não era nada absurdo, mas para nós era muito dinheiro, não tínhamos, e a gente orando, não tinha telefone, celular. E de repente, alguém liga, lá na Convenção Batista Goiana, consegue o telefone da igreja, que tinha recentemente instalado, e liga lá para minha casa. Era um pastor, que havia sido meu mentor na época de seminário. Assim que nós saímos de viagem, viemos assumir aqui a igreja em Piracanjuba, lá a igreja em Assembleia voltou a nos dar um salário mínimo por mês, por 4 meses, para nos ajudar no início da obra ministerial. Mas o fato de a gente ter perdido o contato, não tinha o WhatsApp, não tinha celular, rede social, nada disso. Então, esse recurso foi depositado em um local, em uma conta, até conseguir o nosso contato. O detalhe, eram 4 meses, um salário por mês, e esses 4 salários estavam guardados. E esse pastor me localizou, disse, olha, estou à procura de você há muito tempo. Graças a Deus consegui o seu contato.
Aí ele foi contar a história, que a igreja tinha votado em assembleia um salário por mês, por 4 meses para nos ajudar, e que não tinha nos encontrado e que esse salário estava guardado. 4 salários mínimos. E quanto é que eu precisava para fazer o procedimento do meu filho? 4 salários mínimos. No dia seguinte, irmãos, o recurso estava lá, fomos ao médico, cuidamos do nosso filho. Deus sempre cuidou dos detalhes, porque a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de uma coisa simples, que tem um preço, obviamente. A gente precisa de fé e crer que Deus cuida da gente, seja tomando água do ribeiro de Querite, sendo alimentado por corvos ou por uma viúva que nada tem. Deus sempre cuida dos seus. Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar, encerrando a nossa celebração, pedindo a Deus que nos ajude a compreender que Ele sempre provê. Então, quando eu desafio a mim mesmo, ou desafio a igreja, eu falo de histórias como esta. Eu tenho um monte para contar para os irmãos. Contei de uma que foi uma das mais marcantes da minha vida, porque era o nosso primeiro filho, uma preocupação enorme com a saúde dele, e a gente foi marcado, muitas vezes, em oração, vendo Deus agir, quando parecia impossível essa ação de Deus. Fica tranquilo, Deus sempre manda a provisão. Só tenha fé, não temas, e seja generoso, em nome de Jesus. Não faça o caminho inverso, porque Deus não pode te abençoar desse modo. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para repartir. Reparta, compartilhe, divida, porque enquanto a gente faz isso, a Bíblia diz que Deus multiplica. Deus multiplica o pão, o peixe, Deus multiplica o azeite, a farinha, não falta, porque Ele é o Deus da nossa provisão. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Nós queremos te louvar, porque de fato essas palavras, elas são verdade, verdade do Senhor para nós. A tua palavra não mente, até porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor sempre cuida dos seus. Há sempre cuidado saindo do teu trono. Senhor, tira do nosso coração, meu Deus, esse sentimento de plena autonomia, que às vezes nos ajuda a entrar por um caminho, mas esse caminho não é de vitória, é de ruína, porque nos faz acreditar que somos capazes de sermos bons gestores da nossa própria vida sem o Senhor. Não somos. O Senhor tem nos dado recurso, inteligência, saúde, tudo que temos o Senhor que nos dá, mas é na tua dependência que a gente pode avançar. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que tu és o Deus da nossa provisão. Não importa o como, o Senhor sempre vai cuidar dos seus. Quando a gente olha para a tua palavra, fica claro que o Senhor sempre está cuidando dos seus. E como Davi afirmou, eu também gosto de afirmar, nós somos pobres e necessitados, Senhor. Nós somos carentes, mas sobretudo carentes do Senhor. Mas o detalhe é que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelos teus cuidados, Senhor, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado pelos teus cuidados sobre nós. O que temos, o que somos, o que sabemos, é graça do Senhor. Senhor, eu não sei como está a finança daqueles que estão assistindo esse culto presencialmente ou por vias das redes sociais. Eu não sei como está a despensa. Eu não sei se há farinha na lata, se há azeite na botija. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que multiplica farinha, azeite, pão, peixe. É o Deus que multiplica esperança, fé. Ah, Senhor, nos ajude a nunca esquecermos de onde viemos e na nossa história com o Senhor, o modo como carinhosamente o Senhor esteve cuidando de cada um de nós. De fato, podemos afirmar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Seja louvado o teu nome, Deus. Que os nossos medos, que as nossas angústias, que as nossas aflições, que as nossas dúvidas, que as nossas incredulidades possam se curvar à fé e à esperança num Deus que tudo pode. Como essa mulher não precisou morrer de fome, como essa mulher não precisou ver e padecer da necessidade, mas o Senhor cuidou dela, mesmo na sua viuvez. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, assim como o Senhor cuidou de Elias, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. De fato, o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Eu oro assim em nome de Jesus, amém e amém.